Boa noite, meus irmãos. Paz e graça da parte de Cristo Jesus, nosso Salvador, para todos vocês. Com muita alegria que nós nos reunimos aqui, um pequeno grupo, para juntos com você, na sua casa, onde quer que você esteja, possa junto conosco prestar um culto em louvor e adoração ao Senhor. Por gratidão, por Ele ter te guardado, sim, mas principalmente pelo que Ele é, grande, majestoso, poderoso e digno de ser louvado e adorado. Então, que você que nos visita nessa página, fique à vontade também para, junto com a igreja, poder louvar ao Senhor, fazer suas orações e também as recebê-la, por quem aqui estiver ministrando. É com muita alegria que esse ministério que aqui está, o Vanderlan, nosso pastor, se achega aqui porque em tempos difíceis a gente tem muitas vezes ficado incomodado nas nossas casas e às vezes até um pouco chateado pelas circunstâncias, pela situação. Mas aí vem o Senhor em nós e nos chama a atenção através da sua palavra. Então, que nessa noite você e eu possamos hoje lembrar dos problemas, entregar aos pés do Senhor e juntos poder louvar e adorar o nome dEle, porque Ele é merecedor. Vamos curvar nossas cabeças, você na sua casa, onde quer que esteja, possa curvar sua cabeça também, fazer essa oração ao Pai. Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso também, por intermédio dEle, seu Filho, que morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos a graça de poder nos achegar diante de Ti e pedir perdão pelo poder que há no sangue que foi vertido na cruz e no nome dEle. E é isso que eu peço, que perdoa, Senhor amado, em nome de Jesus, os meus pecados, os nossos pecados, para que possamos, Senhor amado, ser recebido o nosso louvor como um cheiro suave perante a Tua face, para que as nossas orações cheguem ao Senhor e mais, em nome de Jesus, ela possa ser atendida, Senhor. Que o Senhor possa atender nossas orações conforme a Tua vontade. Mas nessa noite, Deus amado, nós aqui, reunidos, Senhor amado, e unidos com a Tua igreja, espalhada, Senhor amado, por este bairro e por este mundo, e as pessoas que nos alcançam possam ser alcançadas pelo Senhor, pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito possa visitar a todos de igual forma e falar a cada um da sua maneira. Então, Senhor amado, eu peço a Ti que, em nome de Cristo Jesus, possa receber o nosso culto, o culto que prestaremos ao Senhor, em gratidão, em adoração, um culto, Senhor amado, porque o Senhor é merecedor. O Senhor tem feito muitas coisas, é verdade. O Senhor trabalha desde a fundação do mundo e não parou até hoje. Então, Senhor amado, nós te damos graça por isso também. E pedimos ao Senhor que mais uma vez receba o nosso culto, o nosso louvor, nossas orações, no nome do Teu Filho Cristo Jesus, que morreu por nós lá no madeiro, vertendo o seu sangue. E é pelo poder do sangue de Jesus que nós te agradecemos e fazemos essa oração. Muito obrigado. No nome santo de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar uma canção do cantor cristão, número 73. E eu vou convidar a Isla para estar cantando essa bela canção. E você na sua casa possa também abrir o seu cantor e junto conosco, muita alegria louvar ao Senhor, lembrar do grande feito que Ele fez por nós. Jesus, o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor e sem limite
promete a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nolo diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor, pra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amigo igual a esse a gente não encontra não. Alguém que verteu o seu próprio sangue por amor de nós, certamente não encontraremos em lugar algum para nos salvar. Vamos ler aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, de João, perdão. Evangelho de João, capítulo 14. A partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver eu, estejais vós também. O Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso também, Ele nos fez um favor que de maneira nenhuma nós podemos pagar, dando o seu próprio Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não possa perecer eternamente, mas viver eternamente. E assim Cristo cumpriu cabalmente aquilo que veio fazer, que foi verter o seu sangue na cruz, dolorosamente. Não foi fácil para ele, não. Suou sangue nos seus últimos minutos, mas
ele disse o seguinte no final da sua oração: seja feita a tua vontade, Pai. E foi feita. Ele morreu e graças a ele, hoje nós temos a oportunidade de levantar as mãos ao céu e dizer que somos gratos porque somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. A Bíblia vai dizer o seguinte em 1 Coríntios, capítulo 15, se não me engano, verso 19. Diz que aquele que espera apenas para esse tempo é um homem mais miserável. Então Jesus Cristo, ele não morreu para que nós tivéssemos apenas a oportunidade de nos livrar do coronavírus, de qualquer mal, de qualquer insolação, que já é terrível. Mas ele veio também, e principalmente, para que nós tivéssemos vida eterna. E em Atos ele disse que ele voltará. Entendeu? Mesmo que que os que estavam lá viram subir, vai voltar. E isso é motivo para louvar ao Senhor. E é por isso que nós vamos louvar também, pelo que Ele é. Por não ter se privado do seu Filho e ter dado o seu único Filho para que nós pudéssemos estar com Ele um dia. Porque merecer, certamente não merecemos. Mas Cristo morreu por nós para nos dar, para nos fazer esse favor que merecidamente recebemos. Então, vamos louvar ao Senhor, bendizer o nome dEle, porque Ele, sim, é digno de ser adorado, bendito, louvado, eternamente. Amém e amém. Ministério de Louvor. Som. Graça e paz a todos que nos assistem. Bom é estar aqui, mais uma vez, e poder louvar o nome do Senhor juntamente com você. Gostaria de deixar aqui, para a nossa meditação, Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto eu viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Minha alma, alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvarei ao Senhor. Que você possa louvar ao Senhor conosco, na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, independente das circunstâncias. Eu te louvarei, Senhor, pelo que Tu és e não pelo que o Senhor pode me dar, pelo que o Senhor pode fazer. Simplesmente pelo que o Senhor é. Aleluia. Louve com alegria conosco. Oh, 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 oh.
presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Enquanto mais o tempo passa, mais quero ver. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, o grau de unção, o grau de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Te louvamos, ó Deus, pelo que tu és. Obrigado, Deus, porque a tua alegria é a nossa força. Glória a Deus. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo em guerra, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, e o inimigo vai ao chão. Com fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. Vamos lá! Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa, som da festa vai subir, sua glória descerá. Deixa a glória do Senhor descer aí na sua casa. Se ouvirá um novo som de aleluia. Se alegre no Senhor. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Oh Deus, recebe a nossa adoração. Recebe aqui, Senhor, a nossa festa a Ti. E que a Tua glória venha inundar, Senhor, as nossas vidas, as nossas casas. Que a Tua alegria, Senhor, possa nos renovar, porque ela tem sido a nossa força nesses dias. Aleluias.
Glória a Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, os que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Te entregamos nossa adoração, Senhor. Recebe. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Canta bem forte. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Nós te clamamos, Senhor, vem em favor da nossa nação. Bem-aventurado, bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Sara, Senhor, a nossa nação. Oh, oh, oh. Tu és santo, tu és santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Declare. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Diga a ele, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor.
te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, a tua igreja te adora. Que o Senhor possa receber a nossa adoração. Que o Senhor ache em nós a perfeita adoração. Senhor, ouve, Senhor. Sabemos que o Senhor tem ouvido as nossas orações e temos visto, Senhor. Sabemos porque temos visto grandes coisas tem feito o Senhor por nós nesses dias. Senhor, sabemos que o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Sabemos, Senhor, que a tua igreja não está de joelho em vão, que a tua igreja não tem clamado em vão. Sabemos que existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Um Deus, Senhor, um Deus forte, um Deus único, o único Deus. Muito obrigada, Senhor, porque nós clamamos e o Senhor nos ouve e atende as nossas petições. Aleluias. Nós queremos aqui agora entoar uma canção. E eu gostaria de dizer para você que você é importante para mim. Nesses dias difíceis, como nós temos visto declarações de amor, coisas que muitas vezes, quando estávamos próximos, não fazíamos. E que esses entranháveis afetos, apesar da gente não estar de corpo presente, que possa ser sempre assim, essa comunhão. Porque é no meio dessa comunhão que o Senhor vai fazer maravilhas. Então eu quero te dizer, meu irmão, você é importante para mim. Meus irmãos, você é importante para mim. Vocês são importantes para mim. Pois através de você, Deus pode falar comigo. As suas lutas são minhas e as minhas bênçãos são suas. Temos ouvido muitos pedidos de oração. E temos também agradecido muito ao Senhor pelos feitos dele. Nós choramos com um, nos alegramos com o outro. Que possa ser assim. Aleluias. Meu irmão, tu és importante para mim, pois através de ti Deus pode falar comigo. Suas lutas também são minhas bênçãos também são tuas. Vale muito para mim o seu amor, meu irmão. Meu irmão, tu és importante para mim, pois através de ti Deus pode falar comigo. Suas lutas também são minhas bênçãos também são tuas. Vale muito para mim o seu amor. Venceremos sim firmados, venceremos sim firmados no Senhor, sem deixar que as lutas venham nos separar. E o mundo saberá que somos de Deus. Vale muito para mim o seu amor. Venceremos sim firmados, venceremos sim firmados
Bendito seja o nome do nosso Deus. Que nós possamos, nesses dias que têm sido dias difíceis, mostrar ainda mais o nosso amor pelo nosso irmão, a nossa preocupação pelo nosso irmão. Amém. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela preciosa oportunidade de te louvar e bendizer ao teu santo nome, entregar o nosso louvor a ti. Senhor, estamos com ouvidos abertos e o coração, Senhor, nosso coração é um terreno fértil para a tua palavra ser lançada agora. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Usa teu servo, Senhor, como tem feito, ó Pai. O teu servo se encontra em tuas mãos, que ele seja usado, Senhor, como sempre tem sido usado para falar à tua igreja. Abençoa o teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Livra o Senhor de todo mal. Livra o Senhor de todo pensamento contrário, de toda, Senhor, a armadilha do inimigo neste momento. Guarda-o, livra-o, fala conosco, Senhor. Estamos aqui para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. E a todos os que choram, a todos os que padecem, a todos os que sofrem, a todos os enlutados, a todos os exaustos, a todos os cansados, a todos os oprimidos, a todos os deprimidos e comprimidos. A todos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos transmitindo esse culto aqui direto do templo da Igreja Batista Ebenézer, situada na rua Jericinó 854, antiga rua Rio de Janeiro 854. E quando tudo isso passar, vai passar, você será muito bem-vindo aqui para juntos cultuarmos ao nome do Senhor, nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, a Escritura, no livro de Evangelho, no Evangelho de Lucas, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Vamos ler. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que descia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Esse é um texto lindo, 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 lindo. Tem muitas riquezas nesse texto. E o tema do meu sermão não é o bom samaritano, não. O tema do meu sermão é certo samaritano.
E vou dizer por que eu estou intitulando o sermão de certo samaritano e não seguindo aí o título, a epígrafe dele de bom samaritano. Então, certo intérprete da lei, um homem que entendia da lei, um homem que era um advogado da lei. Em certos textos, em certas versões, diz que ele era um advogado da lei. Ele chega para Jesus no intuito de pôr Jesus à prova. Começa por aqui. É uma pergunta capciosa. Não é a pergunta de alguém que quer saber. É sempre muito triste quando alguém pergunta algo, quando alguém diz querer saber de Deus alguma coisa, mas que na verdade não quer saber. Já sabe, já se decidiu, mas quer só pôr à prova. É muito triste quando alguém, ao invés de usar de sinceridade, usa de capciosidade, usa de malícia. E esse doutor da lei, esse intérprete da lei, era um homem malicioso. Ele não queria saber, ele não era alguém que ignorava. Ele não era alguém que não sabia e queria saber. Todos nós somos ignorantes, em algum sentido. Estou usando aqui a palavra ignorante no seu sentido substantivo, e não no seu sentido adjetivo. Ignorantes somos todos nós ignoramos alguma coisa. Eu sei de algumas coisas, eu conheço algumas coisas, e desconheço tantas outras. E é assim com todo mundo. E eu costumo dizer lá para os meus alunos que quem sabe fala, quem não sabe escuta, e quem quer saber pergunta. Esse homem perguntou, não porque queria saber. O texto diz, Lucas nos diz, que ele quis pôr à prova a Jesus. Então, ele vai e pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta importante. Foi dito aqui nessa noite, né? Foi citado lá, 1 Coríntios, capítulo 15, 19. Se esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos de todos os homens, os mais dignos de lástima. O que farei para herdar a vida eterna é a pergunta dele. Uma pergunta importantíssima, é a pergunta existencial mais importante que alguém pode fazer. O que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus devolve a pergunta a ele era um intérprete da lei. Ele conhecia a lei. Não era um aluno, não era um estagiário, não era um menino de primeiro período, era um intérprete da lei, era um advogado, era alguém que já sabia sobre o que estava perguntando, era alguém já iniciado na lei. E Jesus diz, o que está escrito na lei? Você interpreta como? E ele prontamente, porque era um intérprete da lei, porque não era um calouro, porque não era um menino de primeiro período, ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Deuteronômio, ele citou Deuteronômio 6, versículo 5. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Que resposta, né? Bonita. Mas o fato de alguém saber o que deve fazer não significa que ele faz o que sabe. Saber o que se deve fazer não significa que se faz o que se sabe, que se deveria fazer. Essa é a questão. Uma coisa é saber o que eu devo fazer na teoria. Outra coisa é fazer aquilo que eu sei que deveria fazer. Então, não é a questão de conhecimento. Muita gente tem as respostas prontas para quase tudo, mas nunca conseguiu colocar em prática, nunca conseguiu praticar aquilo que sabe que deveria praticar. Então, saber é uma coisa, praticar é outra. Saber o que se deve fazer não significa que se está fazendo o que se sabe. E é o caso desse homem. E como o Senhor colocou dentro de nós, assim, vou usar essa analogia, um programa, um pré-programa, a gente já nasce com esse programinha pré-instalado, que é uma coisa chamada consciência. Ao longo do tempo, ela pode ir sendo cauterizada, ela pode ir sendo apagada, mas todos nós nascemos com uma coisa chamada consciência. Essa consciência, de modo geral, vai fazer com que todos os homens tenham mais ou menos ideia do que é certo, do que é errado. Em cultura nenhuma, praticamente no mundo, você vai encontrar uma lei que diga assim, matar é permitido. Praticamente nenhuma cultura. Matar é errado em qualquer cultura. Roubar é errado em qualquer cultura. Em nenhuma cultura se diz assim, roubar é normal, é algo elogiável. Nenhuma cultura. Quando você encontra grupos que já fazem isso, já fazem disso um elogio, é grupos que já se subverteram. Mas nenhuma cultura no mundo, os antropólogos estão aí para me desmentir, você encontra isso. Rarissimamente, se é que há alguma. E aquele homem, a sua consciência estalou na hora. Quando Jesus vai e diz, então você faz isso.
Você já sabe o que fazer? Agora faça o que você sabe. Aí ele diz, ele porém querendo justificar-se. Querendo justificar-se. É um problema. Muitas vezes a gente sabe exatamente o que tem que fazer, mas aí não faz. E aí, como a gente não faz, imediatamente entra na história um mecanismo psicológico de autoproteção. Bem, eu não faço porque eu tive uma família assim, eu não faço porque nesse mundo ninguém merece, eu não faço porque eu tive lá minhas dificuldades, eu não faço por causa disso ou daquilo, embora eu saiba que é isso que eu tenha que fazer. Veja que não foi Jesus que disse que se deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi ele. Jesus disse, como é que você interpreta? O que você acha que alguém faz para herdar a vida eterna? Ele respondeu. A resposta era dele e não de Jesus. Jesus então diz, vai lá e faça o que você sabe que é certo fazer. Mas ele, para se justificar, possivelmente não fizesse, senão não precisaria, se ele tivesse perguntado como quem quer saber, se ele tivesse perguntado como alguém que de fato estava procurando a vida eterna, se ele não fizesse, agora ele abaixaria a cabeça, sairia pensando, é isso que eu preciso fazer. E se ele fizesse, talvez também saísse com a cabeça baixa, talvez não, mas dissesse, eu estou no caminho, eu estou fazendo o que devo. Mas ele não fazia e, pelo visto, não estava interessado em fazer, mas em justificar por que não fazia. Então ele vai para se justificar e pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Próximo, mas quem é o próximo? Eu não fiz, você deveria ter feito bem, mas o que é fazer o bem? O que é fazer o bem? Jesus diz que a gente deve fazer às pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem a nós. De um modo geral, de maneira geral, você sempre quer fazer o bem a si próprio. É claro que pessoas perturbadas, pessoas que estão passando por processos que certamente já se tiraram do normal, de repente façam mal a si mesma. Mas de um modo geral, essa é a regra. Nós queremos fazer o bem a nós. Nós queremos o que é bom. Nós queremos o que é bom. Nós queremos que tratem bem os nossos filhos. Nós queremos que tratem bem as pessoas que nós amamos. Nós queremos que as pessoas nos respeitem. Nós queremos que as pessoas até nos amem. Nós queremos que as pessoas nos tratem com justiça. Então, Jesus disse que nós deveríamos fazer isso a todas as pessoas. Porque nós gostaríamos que as pessoas fizessem isso a nós. E aí o intérprete da lei, o advogado, ele diz, quem é o meu próximo? Tentando sair pela tangente. Jesus a isso vai contar uma história que é maravilhosa, uma história linda. Ele diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Roubaram tudo, bateram naquele homem e deixaram ele semi-morto. A estrada de Jerusalém para Jericó tem 25 quilômetros, tinha 25 quilômetros nessa época, e ela desce 1.000 metros, porque o Vale do Jordão é uma depressão, é a maior depressão absoluta do mundo, lá em Israel, fica a 390 metros abaixo do nível do mar. Então, em 25 quilômetros se desce muito, era uma estrada, na época de Jesus, que passava por muitos lugares desertos, e era muito perigosa. Já na época se sabia, historiador que viveu naquela época, nos deixa registrado que era uma estrada muito perigosa. Não era raro que viajantes fossem roubados nessa estrada. Então, todo mundo aqui sabia que era uma estrada perigosa, a história de Jesus faz sentido para todos os seus ouvintes. E ele diz que certo homem, que os seus ouvintes certamente entenderam como um judeu, porque estava descendo de Jerusalém para Jericó, era alguém da sua etnia, era alguém da sua raça, era alguém, enfim, da sua cultura e da sua religião. Ele diz que certo homem desceu por essa estrada Jerusalém-Jericó, 25 quilômetros. E foi assaltado, foi espancado, foi deixado semi-morto. Aí Jesus vai dizer que casualmente descia também por aquela estrada um sacerdote. Vendo, passou de lado. Aquele sacerdote certamente já tinha descido por aquela estrada muitas vezes. E não é estranho que ele tenha visto outros daquela forma. Talvez ele tenha se acostumado com aquilo. A gente, às vezes, vai se acostumando com o mal, com o sofrimento. Às vezes, a gente vai se acostumando com lágrimas,
com pessoas pedindo socorro e a gente nem aí para elas. Mas ele era um sacerdote, ele tinha seus deveres sacerdotais, ele era um homem religioso. A religião é um dos maiores anestésicos para se sentir a dor do outro. Porque a gente, às vezes, praticando a religião, a gente tem a impressão de que a gente está agradando a Deus. Não, mas eu estou vindo do templo, do santo templo, e estou indo lá em alguma sinagoga, ou estou indo lá em algum lugar resolver algum problema do templo. Isso é o que Deus quer para mim. E a gente deveria perguntar se é isso mesmo. Será que tudo que a gente vem fazendo, ou vinha fazendo antes dessa pandemia, era tudo que Deus queria? Será que Deus queria que você estivesse na igreja terça, quinta, domingo? Será que Deus queria que nós gastássemos tanto tempo com a gente mesmo? Será? Será que quando eu estou fazendo isso, será que quando eu estou vindo para cá pregar o sermão, isso justifica que eu feche os olhos para quem sofre, para quem chora? A religião vai nos dando a impressão de que a gente sempre está fazendo a coisa certa. A religião vai nos anestesiando, a religião vai nos tornando insensíveis. Não são poucos as pessoas religiosas que são extremamente insensíveis à dor do outro. Eu já faço a minha parte, eu já fiz a minha parte. O sacerdote passou de largo, viu? E aí também veio um levita, que era alguém que trabalhava no templo, era alguém que assessorava os sacerdotes. Era um religioso também. E aí o que o levita fez? Ele também descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Tinha compromisso. Todos nós temos a agenda cheia. Todos nós temos que fazer alguma coisa. Todos nós hoje temos que fazer algo, todos nós hoje temos que realizar alguma coisa. E a religião vai nos enchendo de coisas para fazer. Às vezes, por causa da religião, a gente não tem tempo para Deus. Às vezes a gente fica tão ocupado com as coisas de Deus que a gente esquece o Deus que não é o Deus das coisas. É o Deus das pessoas. É o Deus eterno. Às vezes a gente está tão preocupado em lavar a louça, como Marta, que a gente esquece que Jesus está falando. Que Jesus está ensinando. E que Jesus é o Deus encarnado. A gente fica tão preocupado em fazer coisas para Deus, como sacerdote, como levita, que a gente esquece que Ele nos chamou primeiro para estar com Ele. E depois fazer coisas para Ele, e não para a religião. Mas o levita passou de largo. Passou de largo, olhou, já viu aquilo. Nos acostumamos. A gente se acostuma, sabia? A gente se acostuma com mau cheiro. A gente se acostuma com barulho de tiroteio. A gente se acostuma com assalto. Dias desses eu vi uma pessoa normal aí, comum, num jornal desse, dizendo que carregava 2 bolsas. Uma dela mesma e outra bolsa do assalto. Uma bolsa vagabunda que ela comprava, uma bolsa de barata, e que ela ficava, porque qualquer coisa o assaltante no trânsito dá a bolsa, e muitas vezes no afã de levar a bolsa, pessoas são mortas, e ela dava aquela bolsa. Então ela já tinha uma estratégia, aquilo para ela já foi normalizado. E como foi normalizado, ela normatizou, ela criou uma norma. A norma era ter a bolsa do assalto. A gente se acostuma, a gente tem um poder de se acostumar muito grande. Você vê pessoas que moram perto de valões, e você chega lá, no primeiro momento, você coloca um lenço, um perfume, e você pergunta como essas pessoas conseguem viver aqui. Fique lá 1 mês, e você se acostumou. O seu nariz já perdeu a sensibilidade, o ácido produzido pelo esgoto, pelo metano ali, já consumiu os seus sensores de olfato, e você vai se acostumar, você não vai sentir mais nada. E o levita também se acostumou, é só mais um. É só mais um Silva, que a estrela não brilha. Aí Jesus diz que certo samaritano. E por que o tema do meu sermão é certo samaritano? Porque a epígrafe, o título diz o bom samaritano, e esse bom samaritano aqui ele é enganoso. Porque a gente tem a impressão de que para fazer o bem você tem que ser bom. Você tem que ser bom. Você tem que ser um santo.
Você tem que ser alguém, uma Madre Teresa de Calcutá. Você tem que ser um São Francisco. Você tem que ser um Martin Luther King. Você tem que ser alguém muito especial. Você tem que ter nascido para aquilo. Não, eu não nasci para isso. Eu sou uma pessoa comum. E fazer o bem é uma coisa para pessoas que estão acima da média. Tem que ser bom. O bom fulano. Jesus não chamou esse samaritano de bom. É bom a gente lembrar isso. É ótimo a gente lembrar isso. Jesus disse que era um certo samaritano. Um cara qualquer. Gente como a gente. Um cara que tinha trabalho. Um cara que tinha compromisso. Um cara que estava descendo por aquela estrada para fazer alguma coisa. Ele tinha negócios. Ele estava ali vivendo a vida dele. Ele não era um desocupado. Ele não saiu de casa procurando isso. Ele não vivia disso. Não vivia de procurar pessoas. Ele não era bom. Ele era só alguém. Ele era gente como a gente. Ele era um certo cara. Nesse sentido, eu sou um certo cara. Eu sou um certo homem. Você também. Você é uma certa pessoa. Você não é mais especial que ninguém. Não é menos especial que ninguém. É só alguém que está no caminho. É só alguém que está trabalhando, estudando, vivendo, rindo, chorando, sofrendo. Você é alguém que vai na maternidade e também vai no cemitério. Você é só mais uma pessoa. Você é só mais alguém aí no mundo, como eu. Nesse sentido, somos todos mais alguém. Não temos ninguém especial, nenhum de nós é mais santo, não há auréolas brilhantes sobre a nossa cabeça. Era só um cara. Era só um samaritano. Um samaritano. Na cultura judaica, ser um samaritano era para um judeu, um samaritano era alguém de segunda categoria ou terceira. E aí Jesus disse que pessoas que são consideradas de segunda podem fazer o bem, porque para Deus não existe ninguém de segunda. Não tem ninguém de segunda para Deus. Não há ninguém que Deus tenha desqualificado. Não há ninguém que Deus tenha dito, esse não. Não há. Deus não aponta o dedo para ninguém. Então ele era só um certo cara. Ele era só um certo samaritano. E diz que ele também seguia o caminho dele e passou perto e vendo-o compadeceu-se dele. Aí começa, né, a diferença. Para fazer o bem, alguém falou em amar aqui nessa noite. Para fazer o bem, para amar alguém, para demonstrar o amor bíblico, alguém também falou aqui que muita gente mandando mensagem, isso é ótimo, isso é lindo. Mas o amor tem que ir além das mensagens. João, escrevendo à igreja, lá na primeira carta, ele diz, filhinhos, não amemos só de palavras. A mensagem lá na rede social é importante? É importante. É importante, não há nada de desimportante. Ah, mandei dizer a alguém, eu amo. Isso é ótimo, isso é lindo, isso é bom, isso é válido. Tem galardão para isso. Quando isso é verdadeiro. E quando isso é verdadeiro, isso se manifesta em ações. Porque quem só manda mensagem não ama. Quem só manda coraçõezinhos, não ama. Quem ama, manda coraçãozinhos. Manda eu te amo. Dá joinha. Mas faz coisas. É esse o mandamento bíblico. Amar de palavra, amar em cima do púlpito. Então, cheio de sacerdotes que amam assim, cheio de levitas, cheio de pastores, cheio de cantores, cheio de músicos, cheio de mestres. Mas a gente prova que ama quando a gente se compadece. Ele se compadeceu. Tem uma música cantada pela Gal Costa que diz, socorro, não estou sentindo nada. Preciso de um coração, porque este já não bate nem apanha. É verdade. Quando a gente não está sentindo mais nada, a gente precisa pedir socorro. Jesus chorou. A gente chora. A primeira pessoa que conhecida minha, que morreu de Covid-19, foi uma ex-aluna minha, e que eventualmente frequentava aqui essa igreja. Não era membro dessa igreja, membro de uma igreja irmã, mas frequentava essa igreja. E durante um ano eu fui professor dela. Então tínhamos proximidade. E quando eu recebi a notícia, enfim,
eu até quis segurar, porque quem me deu a notícia, enfim, eu chorei. Eu chorei porque eu conhecia, eu chorei porque era uma pessoa próxima, eu chorei porque tinha um rosto que eu lembrei, eu chorei porque foi uma pessoa tirada numa idade em que as pessoas deveriam ser proibidas de morrer. Morreu muito jovem, morreu numa época em que nem se começou a viver direito. E eu chorei. E fiquei meio constrangido porque, enfim. Mas depois o Espírito Santo me disse: Moisés, dê graças porque você chorou. Ainda bem que você chora. Aí, na hora eu me lembrei que Jesus chorou. Chorar não é pecado. Chorar por chorar, qualquer coisa que se faz por fazer é pecado. Qualquer coisa que não é por fé é pecado. Mas graças a Deus, estamos sentindo. Eu espero que você esteja sentindo a falta de alguém. Eu espero que você esteja sentindo a dor de alguém. Muito me incomoda, e tem me incomodado muito nas redes sociais, das quais eu tenho procurado evitar. Quando eu vejo alguém dizer assim: ah, mas sempre se morreu. Sempre morreu gente de fome na África. Sempre morreu gente assim ou assado. E o que as pessoas fizeram? O que as pessoas estavam fazendo? É verdade, morte sempre houve. Morte sempre houve. Sempre houve no planeta Terra. Desde que Abel foi morto, nós temos um histórico de violência e de morte. A morte faz parte. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. A morte entra junto com o pecado, é verdade. Mas eu quero dizer a essas pessoas duas coisas. Primeiro, que a pergunta está errada. O que fizeram? A pergunta não é essa, a pergunta é o que você fez. O que você fazia pelas outras mortes? Talvez essas pessoas que digam isso estejam querendo se justificar pela sua própria inanição. Talvez essas pessoas estejam querendo se justificar porque não fizeram nada por aquelas pessoas que morriam de fome, por aquelas pessoas que morriam de sede, por aquelas pessoas que morriam no relento. Nunca fez nada. E como não quer fazer nada também pelas que estão morrendo, as centenas de milhares que estão morrendo no mundo, e continuam morrendo de Covid-19, de N1H1, a tiro, a isso ou aquilo, continuam morrendo. Então, eu imagino que muitas dessas pessoas, se não a totalidade, que não fizeram nada por aquelas, querem se justificar, agora dizendo, o que fizeram? A pergunta não é essa, a pergunta é o que você fez. Você que posta isso. Você que postou isso. Você que não está chorando com os que choram. Você que não está padecendo com os que estão padecendo. Com os que estão padecendo. O que você fez? E o que você está fazendo por essas? Não fez nada pelas outras, ninguém fez, você também não fez e também não fará por essas. Bem, aquele homem sentiu. Ele se compadeceu. Graças a Deus ele se compadeceu. Se você não se compadecer, você nunca vai fazer o bem. Se você encarar o sofrimento como número, se você encarar, e não estou falando só do momento que nós passamos, também, terrível, terrível. Mas eu estou falando do sofrimento como um todo. Ele já havia antes e vai continuar existindo, infelizmente, depois desse momento, depois da pandemia. Mas se você não se compadecer, se eu não me compadecer, eu nunca vou fazer nada. Se eu não olhar para os que choram, para os que padecem, para os que estão semi-mortos, eu nunca vou fazer nada. Eu nunca vou me preocupar em ajudar alguém que está com fome. Eu nunca vou dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, uma roupa a quem tem frio. Eu nunca vou estender a mão, eu nunca vou gastar uma tarde ouvindo alguém, eu nunca vou ouvir alguém que precisa às vezes ser ouvido. Eu não sei aconselhar, eu digo a você por experiência, que 90% das pessoas que procuram aconselhamento, elas precisam mais ser ouvidas do que ouvir alguma coisa. Mas eu não sei isso, eu não sou aquilo, eu estou ocupado. Eu estou ocupada. Bem, o samaritano, aquele certo cara que tinha trabalho, que tinha emprego, que talvez tivesse uma esposa, que talvez estivesse correndo atrás ali para vender uma mercadoria, levar uma mercadoria para o fornecedor, enfim, aquele certo cara que ele não era bom, não era especial, era só um certo cara, era só um certo samaritano, era só um certo fluminense, era só um certo carioca, era só um certo paulista, era só um certo baiano. Aquele cara, ele se compadeceu. E quando ele se compadeceu, ele chegou perto,
Porque também o amor à distância não é amor. Ah, não, eu faço mais longe. Eu sei que a gente está vivendo uma época de distanciamento social, etc, etc, etc. Mas para amar alguém precisa de proximidade, precisa chegar perto. Amores distantes, amores artificiais. Ele chegou perto. O texto diz aqui que certo samaritano que descia pelo caminho passou-lhe perto. Os outros passaram de largo. Largo quer dizer distante, do lado. Esse passou perto. Porque a gente só entende a dor das pessoas quando a gente chega perto. Eu não estou dizendo que a gente vai chegar perto de todo mundo. Não. Esse cara não ajudou todo mundo. O samaritano ele não ajudou. Tinha gente em Jerusalém passando necessidade? Tinha. Tinha gente lá em Jericó? Tinha. Tinha alguém lá em Cafarnaum? Tinha. Sempre tem. Mas o que Deus cobra da gente é fazer aquilo que está ao nosso alcance. E é por isso que a gente deve amar ao próximo. Ah, eu quero amar ao distante. Eu quero fazer o bem às crianças que estão em algum país da África. Ótimo. Mas aí, como você nunca foi para a África, como você nunca teve possibilidade de estar lá, você não faz bem a alguém que está perto do seu bairro, alguém que está perto da sua casa. Faça o bem ao próximo, amarás ao teu próximo. Quem está próximo, quem está perto. Quem você viu que tem necessidade. Foi isso que ele sentiu, ele passou perto. Ele chegou perto e vendo, compadeceu-se dele. Chegando, pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, que era um remédio caseiro, muito conhecido, muito usado nessa época. E colocando-o sobre o seu próprio animal. Então ele desceu do animal. Para a gente fazer o bem, a gente tem que descer do cavalo. A gente tem que descer do pedestal. A gente tem que descer dos nossos títulos. Ah, eu sou pastor, eu sou isso, sou aquilo, eu sou formado, eu sou... Esses pedestais sobre os quais a gente se coloca estão em cima do púlpito. Tem que descer do cavalo, tem que descer do pedestal, tem que descer do salto. Ele desceu. E aí pôde colocar. Quando a gente desce, a gente pode erguer alguém. Quando a gente se propõe a descer, a se colocar numa posição de humildade, de compadecimento, quando a gente não se priva de sentir. Bem-aventurados que choram. Jesus disse isso. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que estão chorando, sim, às vezes por seus parentes, mas às vezes por uma pessoa que não era seu parente. Mas era alguém próximo. Era alguém que você amava. Bem-aventurado você se vê as notícias terríveis, se vê casos de pessoas sendo enterradas lá em Manaus ou aqui no Rio de Janeiro. Você chora, mas está chorando por quê? Você nem conhece essas pessoas. Bem-aventurado é você. Se você estiver sentindo realmente a dor de uma mãe que perdeu o filho, um filho que perdeu a mãe, ou um filho que perdeu a mãe e o pai, ou pela mãe e a filha que morreram, e são muitos os casos por aí. Bem-aventurados que estão chorando, bem-aventurados que estão sofrendo, bem-aventurados aqueles que não têm tido noites tão bem dormidas, porque essas coisas vão entrando na nossa mente. Bem-aventurado você que está sentindo, bem-aventurado você que desceu do salto, bem-aventurado você que não está levando isso como uma coisa impessoal, não está levando isso como só uma notícia de jornal. Desceu, colocou, levou para uma hospedaria, tratou dele. Amar é isso, é tratar, é cuidar. Tem pessoas próximas de nós que precisam do nosso tratamento. Nós delegamos isso a alguém. Ah, mas eu não sou médico. Os doutores da alegria, tem alguns que são médicos, tem gente que não é médico, não. Todo mundo já ouviu falar nessa ONG, Doutores da Alegria. Eles vão aí pelos hospitais, vestidos de palhaço, e fazem um bem enorme àqueles pacientes. Aquilo ali tem se mostrado um tratamento eficiente. Havia um enorme preconceito no início dele. Tem até um filme aí, você joga aí no Google aí, no YouTube aí, deve ter o filme de quando aquilo começou, o enorme preconceito que tinha. Pessoas coloridas, vestidas de palhaço dentro de um hospital, como foram detratadas aquelas pessoas. E hoje, boa parte dos hospitais abrem suas portas para esse programa, porque já se viu clinicamente o resultado. Então, para tratar alguém, não precisa necessariamente ter passado 7 anos na faculdade de medicina. Às vezes, tratar significa ouvir alguém, uma pessoa que está próxima, uma pessoa que está perto.
Às vezes 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão é tratar de alguém. Às vezes ouvir a pessoa é tratar de alguém. Às vezes dizer, olha, eu te amo, mandar aquela mensagem que a Priscila falou aqui. Mas assim que tiver oportunidade, ligar para a pessoa e dizer, posso ir aí? Ir lá. Isso é tratar também de alguém. Isso é cuidar de alguém. Ele cuidou, ele levou. Eu já ouvi esse sermão N vezes. N vezes. E uma vez eu ouvi aqui, do púlpito da IB, então a frase não é minha, de um pastor dessa igreja, pastor Rubem Julião de Souza. Ele pregou no púlpito, não nesse púlpito necessariamente, nesse local, mas no púlpito da IB, que é o mesmo, né? Não é o local, mas era no outro templo. Mas no púlpito da IB. Ele falou uma vez, pregando, e eu sentado nos primeiros banquinhos, porque na época eram banquinhos mesmo, ele falou. Ele disse assim, olha, eu sei que muitas vezes as pessoas espiritualizam esse texto. Ele falando, eu me lembro desse sermão. Ele diz, olha, esse homem, o sacerdote representa a religião, os oficiais, pastores. Os levitas representam aqueles que trabalham na igreja, os diáconos. O homem que desceu de Jericó e foi roubado representa a humanidade. Os salteadores representam o próprio diabo, o pecado que deixa o homem semi-morto. O samaritano representa o próprio Jesus, que desceu e que veio por nós. E esse estaladeiro representa o Espírito Santo, que cuidará de nós até a volta dele. Ele dizia isso. Ele falou, olha, ele dizia, o pastor Rubem Julião de Souza, cuidado para não espiritualizar demais. Porque quando Jesus terminou esse texto, ele diz, vai e faz o mesmo. E aí eu lembrando desse sermão dele, eu vou repetir as palavras do pastor Rubem Julião de Souza. Pode ser interpretado assim. Pode ser. Orígenes interpretou assim. Ele dizia que era uma das camadas da interpretação. A interpretação alegórica. E uma das interpretações seria essa. Mas cuidado para não se ficar só nessa interpretação alegórica. Cuidado para não espiritualizar. Porque se o texto pode ter essa interpretação, Jesus, a princípio, ele está falando de alguma coisa real, palpável. Ele termina dizendo, vai e você faz o mesmo. Você quer herdar a vida eterna? Jesus não está dizendo que a gente herda a vida eterna por causa de obras. Mas Jesus está dizendo o seguinte, você conhece a Deus? Porque veja, começa amando a Deus sobre todas as coisas. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Você ama a Deus de todo o seu, lá seguindo o que ele diz, Deuteronômio 6,5, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento. Você ama a Deus assim? Então vai e faz o mesmo. Aquele homem ele gastou 2 denários. Denários eram 2 diárias. Esses 2 denários aqui representavam a diária, o salário de uma diária básica de um trabalhador em Israel nessa época. Porque para ajudar alguém, para amar alguém, a gente vai gastar alguma coisa. Às vezes é dinheiro mesmo. Às vezes a gente tem que meter a mão no bolso e gastar alguma coisa. Às vezes a gente tem que gastar tempo. Às vezes a gente tem que gastar os 2, dinheiro e tempo. Às vezes a gente tem que gastar oração, cuidado. Às vezes a gente tem que gastar paciência. Paulo disse, eu me gastei e me deixei gastar. Ele gastou. Tem muita gente que quer ajudar, desde que não lhe custe nada. Desde que possa fazer isso teclando no seu celular, no seu tablet. Não. Para amar alguém de verdade, para mandar mensagem, a gente pode até não gastar nada. Tem até robôs que fazem isso. Mas para amar alguém de verdade, a gente vai gastar alguma coisa. Prepare-se para gastar alguma coisa. Gastar o seu tempo, gastar o seu dinheiro, gastar a sua paciência, gastar recursos psicológicos, recursos familiares. Ele gastou alguma coisa. E tem muita gente que quer ajudar, desde que não gaste nada. Desde que não vá na casa de ninguém. Desde que não tenha que dar um banho a alguém que precisa de um banho. Desde que não se molhe. Desde que não se suje. Desde que não fique com cheiro. Tem que ser asséptico. Tem que ser indolor. Tem que ser sem custos. Não vai amar não. Mas aquele homem gastou. Aquele homem entregou ao estaladeiro. E aí Jesus pergunta ao intérprete da lei. Ele começou perguntando, agora é a vez de Jesus perguntar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Eu digo que esse homem era capcioso e que esse homem não queria aprender por causa da resposta dele.
Esse homem, ele era judeu, ele era um advogado, ele era de uma classe um pouco mais abastada em Israel. E se Jesus tivesse contado essa história de forma que quem tivesse ajudado aquele homem fosse o sacerdote ou o levita, certamente ele diria, foi o levita, foi o sacerdote. Mas como o samaritano era uma raça, uma sub-raça, para a maioria dos israelitas da época de Jesus, ele não fala, ele não pronuncia o nome samaritano. Jesus pergunta, quem foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E ele não diz, foi o samaritano, não. Seu coração estava cheio de preconceito ainda. Ele diz, o que usou de misericórdia. Ele se achava tão puro que ele nem sequer podia pronunciar o nome samaritano. Quem está carregado de preconceitos não vai conseguir amar. Não como deveria. Vai amar os seus. Mas Jesus disse que os gentios também fazem isso. Vai amar aqueles que já lhe amam. Aqueles de quem pode esperar retribuição. Esse não é o amor que o Cristo nos ensinou. Então a gente tem que deixar os preconceitos. A gente deve amar sem olhar a quem. O samaritano não sabia que o homem que caiu era judeu, era samaritano, era javanês, era chinês, era árabe, era romano. A Bíblia diz para a gente fazer o bem sem olhar a quem. E é isso que a gente deve tentar fazer. E Jesus termina, então, o seu embate com o intérprete da lei dizendo, vai e faz a mesma coisa. Você pode espiritualizar esse texto. É o Espírito Santo, é Jesus, é a religião, é a humanidade, é o diabo. Pode. Mas se você ficar só nesse nível, você não entendeu, não quis entender. Jesus está dizendo para nós, para você que prega, Jonathan Eduardo diz, né? Se a pregação do pregador não pregar ao pregador, não pregará a mais ninguém. Verdade. O Senhor está dizendo para mim, o pregador, e para quem estiver nos ouvindo, vendo, e quem for ver isso aí, quem for participar, quem for assistir a esse culto, vai e faz o mesmo, Moisés. Se tem alguém próximo que você puder fazer o bem, faça. Se tiver alguém aí na sua casa, na sua vida, na sua vila, no seu quintal, na sua empresa, no seu condomínio, faz o mesmo. Então eu devo sair agora, pastor, 8:50. Jesus não disse isso. A história que Jesus contou diz que ele estava no caminho dele. Você quer fazer o bem? Eu quero fazer o bem. Você quer fazer o bem, Moisés? Tem gente à sua volta. Tem gente nessa igreja que precisa que eu faça o bem. Tem gente nessa igreja que você precisa fazer o bem. Tem gente na igreja que você está, na igreja da qual você faz parte, que precisa que você faça o bem. Tem gente na sua rua, tem gente na sua família. Tem gente na família do vizinho. Siga o seu caminho. Com certeza aparecerá alguém a quem você vai poder demonstrar amor. Amor de verdade. Amor além das frases, além das mensagens que são importantes. Tem alguém próximo. Sempre tem alguém próximo a quem a gente pode fazer o bem. Isso vai acontecer naturalmente. E aí nesse momento eu preciso parar, chegar perto, me compadecer e fazer o bem. É o que Jesus está nos falando nessa noite por meio da sua palavra. Moisés, e cada um coloque o seu nome aí nessa frase. Faz o mesmo. Ajude alguém que está próximo a você. Não necessariamente alguém conhecido. É alguém que está próximo. Amém. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que a palavra dele cale profundamente no nosso coração. E vou orar nesse momento especialmente pelos que estão enfermos. E são muitos. Inclusive pessoas dessa comunidade, desta Igreja Batista Ebenézer. Parentes de pessoas dessa igreja. E muitas pessoas nesse momento sofrendo. Alguns mais, outros menos. Alguns que tiveram sintomas mais leves, graças a Deus.
alguns que tiveram sintomas muito pesados, alguns que infelizmente já perderam pessoas queridas e estão enlutadas. Então, vamos orar e eu vou pedir que o Espírito Santo te console. Ele é o Consolador. Eu digo sempre que os nossos lenços de pano, de papel, eles podem enxugar as lágrimas dos olhos. Mas só o Espírito Santo pode enxugar as lágrimas do coração. Eu vou pedir para que Ele faça isso na sua vida. Na nossa vida. Pai de amor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nosso, por adoção, nós bendizemos ao Teu nome. Nós engrandecemos ao Teu nome, porque Tu é Deus, Tu é o Deus de todo amor. A Tua palavra diz isso, que Tu é o Deus de todo amor, de toda glória e de toda majestade. Nessa noite, ó Deus, nós Te pedimos. Sabemos que é uma forma de ajudar também. É claro que sabemos que ela é infinitesimal, não é pouca coisa. Mas podemos fazer muito além disso. Mas também podemos fazer isso e estamos fazendo, é orar. É pedir para que o Teu Espírito Santo vá nessa noite aos corações enlutados, aos corações abatidos, aos corações exaustos, aos corações que estão tratando de pessoas que estão doentes em casa, porque não puderam ser acolhidas em hospitais, e por isso estão sendo tratadas em casa. E isso tem o peso da exaustão, tem o serviço, tem a preocupação, tem até o medo da contaminação. Te pedimos que nessa noite Tu visite ao enfermo, mas aquele que está tratando do enfermo. Que Tu visite, ó Deus, ao enlutado, ao abatido. Que Tu visite, ó Deus, ao cansado. Que Tu visite-nos, ó Deus. Que Tu visite também aquelas famílias que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, estão sendo poupadas, não passaram por isso, não estão passando por isso. Também Tu visite. Que sejam provedores, que sejam solidários, que evitem, Senhor, lançar palavras que venham ferir pessoas, que venham colocar mais sofrimento na vida de quem já está sofrendo. Que as nossas palavras nesse momento, sempre, mas principalmente nesse momento, sejam palavras de consolo, sejam palavras de conforto, sejam palavras de ânimo, sejam palavras de edificação. Que se nós só pudermos dar nossas palavras, que elas possam ser bálsamo, que elas possam ser óleo e vinho na ferida daqueles que estão pelo caminho, abatidos, na vida daqueles que estão como esse homem da parábola, semi-mortos. Ó Deus, nós Te pedimos por cada pessoa. Ó Espírito Santo, Tu que é o Consolador, Tu que enxuga as lágrimas do nosso coração, Tu que coloca forças em pernas que já estão cambaleantes, trêmulas. Nessa noite, visita cada uma dessas pessoas. Visita essa igreja. Visita as ovelhas desse rebanho. Mas visita todas as pessoas, ó Deus, que têm nos assistido. Muitas outras pessoas que não fazem parte desse rebanho, ó Deus, têm assistido a esses cultos. Alguns outros têm prestado culto juntamente conosco. Eu Te peço que visite essas vidas. Que estenda a Tua mão. Que mostre mais uma vez o Teu amor. Que mostre mais uma vez a Tua graça, que mostre mais uma vez, ó Deus, o Teu cuidado em meio à peste, à mortandade que assola ao meio-dia. Que Tu nos visite, Senhor, que Tu visite a todos aqueles que Te amam e que mais uma vez, nós que temos tido a oportunidade de mostrar amor, de demonstrar amor, para além das palavras, para além das mensagens, a gente esteja atento a isso, a gente se compadeça, a gente desça, Senhor Deus, do cavalo, a gente pare, a gente chegue perto, a gente ouça, a gente dê atenção a Deus. Ó Senhor, eu coloco cada vida. Eu Te peço, a Deus, por cada um. Eu Te peço que cubra cada um com a Tua graça, poder e misericórdia nessa noite. Eu peço isso em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de Jesus, o Filho, e a comunhão do Santo e Divino Espírito de Deus seja contigo hoje, amanhã e sempre, pelo século dos séculos. Nós que cremos, recebemos isso quando dizemos amém. Que Deus te abençoe.
tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre essas águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.